Boa tarde, vou gravar mais um vídeo. Eu peço que aqueles que gostaram, compartilhem, se inscrevam no meu canal. É um vídeo para ajudar as pessoas. E hoje eu vou falar sobre viagem astral. Então eu faço viagem astral desde adolescente, desde que eu me conheço assim, que eu comecei a entender esse processo. Então, para mim, acontece naturalmente. E não é todo dia que a gente faz viagem astral. Tem dia que acontece espontaneamente. Eu nunca treinei, eu vejo às vezes vídeos falando de como treinar. Comigo é um processo natural. Sempre fez parte da minha vida. Mas na adolescência começou a se intensificar. Geralmente acontece de madrugada, assim, tipo, para as 5 horas da manhã, 4, 5 horas da manhã, é o que mais acontece comigo. Então, eu vou contar algumas experiências que eu tive que vai ajudar muitas pessoas, porque vai tirar também aquele conceito de que Deus manda a gente para o umbral, Deus manda a gente para as trevas, não é nada disso. Então, eu tive uma experiência há cerca de um mês atrás, que o mentor, ele falou o seguinte, que no plano astral existe bolsões energéticos, né? O que quer dizer isso? São regiões que são cercadas por um magnetismo, se eu posso dizer assim, por um campo magnético, de acordo com seus moradores. Então, para a gente entender, é como se fossem cidades espirituais. Mas ele chamou por esse nome, bolsões energéticos. Por quê? Porque cada espírito que vai para essa região obedece à sintonia do seu pensamento, do seu estado interior. Então a gente pode ver o seguinte, Vale dos Suicidas, né? Por que eles vão para lá? Porque é o estágio vibracional deles. Não é Deus que mandou eles para lá. Deus, ele é amor, Deus, ele quer a nossa felicidade. Então, muitos vão para lugares, regiões escuras, das trevas, dos umbrais, mais assim, vamos dizer assim, onde existe muito sofrimento, de acordo com o seu grau de vibração. Então, uma pessoa que ela fez muitas coisas erradas, ela se sente muito culpada, ela tem uma consciência de culpa por ter feito muitas coisas ruins aqui, ter roubado, matado, ter prejudicado pessoas, ter feito magia negra, várias coisas. Então, para onde vão esses espíritos? De acordo, como eu já falei, com a sintonia de cada um. Então, tem alguns que vão para regiões mais iluminadas. Por quê? Porque estão de acordo com essa sintonia. E são pessoas que, quando estiveram aqui na Terra, não prejudicaram outras pessoas. Não é que sejam pessoas perfeitas, não é isso. Mas são pessoas que se preocupavam com a reforma interior, em praticar o bem, fazer o bem, com autoconhecimento. Então, elas vão para regiões mais iluminadas do que outras. Então, lembrando que Deus não manda ninguém para essa ou aquela região. Então, Deus não é aquele senhor que fica sentado num trono, você vai para cá, você vai para lá, não. Isso é uma lei natural. Então, tem cidades de muito sofrimento. Então, uma vez eu fiz uma viagem astral que eu estava num lugar onde tinha assim, muitas casas que se assemelhavam a casas da periferia. Isso no plano astral. E passava uma água no chão, era como se fosse um riacho, assim, um pequeno riacho, nas ruas dessa cidade. E eu perguntei, era uma água salgada. E eu perguntei para o mentor o que era aquela água. E ele falou que eram lágrimas, né? Como se fosse assim, uma região onde as pessoas sofriam por ter deixado seus familiares ou se arrependiam por coisas que tinham feito aqui, se arrependiam muito. Então aquelas lágrimas significava
justamente o choro, do remorso, da tristeza, de se sentirem abandonados, várias situações. Então, eu já vi também cidades mais iluminadas, onde as pessoas, os espíritos que habitam lá, são espíritos que trazem assim uma luminosidade muito grande. Então, na porta nessa cidade que eu estive, na porta central entrava um veículo grande, como se fosse assim um metrô, como se fosse um metrô mesmo. Mas ele funcionava através de um magnetismo. E conforme ele entrava na cidade, ele passava por um círculo assim luminoso. E esse círculo luminoso, ele tirava toda a negatividade desse trem. Porque esse trem, ele passava por regiões, por exemplo, no umbral, onde ele recolhia alguns espíritos que estavam ali em sofrimento, que já ofereciam condições de ir para uma cidade espiritual, de serem resgatados, que forneciam um arrependimento sincero, né? O arrependimento tem que ser sincero, que oravam pedindo por ajuda. Porque que acontece? Quando eles oram pedindo ajuda, quando é sincero, eles elevam o padrão vibratório. E aí, então, os espíritos conseguem resgatar essas pessoas, os espíritos socorristas. Então, eles são trazidos para essas cidades. Então, são várias situações que acontecem lá no plano astral. Então, por isso que nós temos que manter, assim, um padrão elevado. Não é fácil, muitas vezes, mas quando a gente pensa em reforma íntima, nós temos que analisar todos os dias o nosso comportamento, porque nós estamos no mundo, como diz Spinoza, que o tempo todo nós somos constrangidos por outros corpos, né? O que é isso? O que significa isso? Todo momento nós somos constrangidos por alguma coisa, alguém que nos aborrece, alguém que nos tira do sério, ou seja, no trânsito, no nosso trabalho, algum familiar, algum vizinho, alguma situação. Alguém nos fala alguma coisa, pronto, é nesse encontro de corpos que nós somos constrangidos o tempo todo. Então, ele até falava que somente Deus é livre, porque ele não é constrangido por nada. Mas nós, como somos seres apaixonados, no sentido que sofremos muitas paixões, nós somos constrangidos o tempo todo por forças que vêm de fora. E essas forças, elas estão o tempo todo mexendo com o nosso emocional. Então fica bem fácil a gente entender que a reforma íntima, ela é um trabalho árduo de autoconhecimento, de reconhecer nossos erros aí entre o autoenfrentamento, de perceber o que eu tenho que mudar em mim mesmo, porque a gente sempre quer mudar o próximo, então nós temos que mudar a nós mesmos. Então, quando nós começamos a fazer essa reflexão, nós vamos entendendo que nós temos que mudar, porque uma coisa que a gente vê na psicoterapia reencarnacionista é que nós nascemos, viemos do plano espiritual, às vezes numa situação boa, mas chegamos aqui, o que domina? É a nossa versão ego. Porque quando já estamos lá no plano espiritual, numa cidade onde nós estamos numa condição melhor, lá o que predomina é a nossa versão espírito. Então, quando nós reencarnamos, o que predomina é a nossa versão ego. Por isso que nós temos muita dificuldade, porque nós trazemos dentro de nós várias personalidades congênitas. O que é isso? São experiências de vidas passadas que nós vestimos um personagem, por exemplo. Ora nós somos um padre, uma freira, ora nós somos ali pode ser até um imperador, um rei, uma rainha, um mendigo, um servo, um nobre, um soldado, um general, enfim, várias situações. E essas personagens que nós vivemos lá no passado, elas estão todas dentro de nós, porque foram vivenciadas por nós mesmos. Então, às vezes, nós temos uma tendência a se magoar, uma tendência a se irritar,
uma tendência a sentir raiva, uma tendência assim a ser autoritária, uma tendência assim em querer comandar as pessoas, um apego exagerado, várias situações. O que é isso? São as nossas vivências do passado que interferem. E muitas vezes fica difícil fazer a reforma íntima porque nós nos deixamos levar por essas personalidades. Então alguém vem e faz algo para nós. E aí que sentimento que vem? Se a gente tem aquele sentimento de raiva, vem esse sentimento. Então a reforma íntima é algo muito doloroso, porque nós precisamos tirar de dentro de nós todas essas personalidades que estão ainda presentes dentro de nós e que impedem a nossa evolução. Então, uma coisa muito importante é o autoenfrentamento, onde nós vamos admitir que temos o problema, que temos que superar, e a prática do bem, a prece, a oração, né, constantemente, é uma forma de nos ligarmos com o alto, é uma forma de nós nos libertarmos desses sentimentos negativos. Então é um exame de consciência todos os dias, como diz Santo Agostinho lá no Livro dos Espíritos, que diariamente ele fazia isso, que na verdade o ensinamento é de Quilom, um sábio espartano. E o que Querofonte, quando ele viu escrito lá no portal do Pórtico de Delfos, ele viu a frase, né, que a frase ela é muito mais comprida, mas resumindo nada em excesso, homem, conhece a ti mesmo. Então ele veio e falou para o Sócrates, Sócrates começou a falar para as pessoas, homem, conhece a ti mesmo. E é esse conhecer a nós mesmos. Será que nós conhecemos a nós mesmos? Então esse autoconhecimento ele é muito importante para saber quem nós somos. Porque quando nós vamos dormir, o nosso corpo dorme, nosso espírito, ele não tem necessidade de dormir. Para onde nós vamos? Basta ver como é que nós acordamos, como é que nós vamos dormir, se vamos dormir bem, se vamos dormir com raiva, se vamos dormir tendo sentimentos de tristeza, enfim, várias coisas. É esse sentimento que vai determinar para onde nós vamos na hora do sono físico, porque o espírito, como eu falei, ele não precisa dormir. Então ele pode ir, por exemplo, para uma cidade espiritual, assistir uma palestra, receber um tratamento num hospital, ele pode receber conselhos da sua família espiritual, então várias coisas. Mas se nós estamos com raiva de alguém, vamos dormir ali sem fazer uma prece, remoendo, o que nós vamos encontrar quando saímos do corpo? Né? Às vezes um obsessor, às vezes não é nem obsessor nosso, mas são espíritos que estão ali querendo incentivar esse sentimento em nós. Então, muito importante fazer essa reflexão antes de dormir, fazer uma prece e também orar por aquelas pessoas que nos perseguem e caluniam, como ensinou Jesus, que ele falava, orai pelos vossos inimigos, por aquelas pessoas que vos perseguem e caluniam. Porque quando nós fazemos isso, o que acontece? Nós vamos mandar energias de paz, de amor, de luz para aquela pessoa. Nós vamos cortando essa corrente magnética. Mas se nós ficamos com raiva, mandamos assim ondas eletromagnéticas de sentimento de raiva, de ódio contra o outro, aquela pessoa recebe, e a maioria do planeta não é espiritualizada, são poucos que são poucos que têm esse conhecimento que a física quântica trabalha tão bem. Então nós somos aquilo que pensamos, nós atraímos aquilo que pensamos, que idealizamos, aquilo que acreditamos ser. Então o que acontece? A pessoa recebe e manda de volta. Manda o quê? Manda raiva, ódio. E aí nós estamos num padrão tão negativo que atraímos também espíritos da mesma sintonia. E aí nos encontramos com esses espíritos. A pessoa tem pesadelo, não dorme direito, né? Fica ali se sentindo, fica irritável, de mau humor. Por quê? Justamente por todas essas complicações que ela não refletiu. Então, para termos uma boa viagem astral,
Quem quer treinar, tem vários vídeos no YouTube, isso é um treino diário, ninguém vai adquirir sem esse treino. Então a pessoa tem que se colocar numa situação de meditação, fazer um exame de consciência ali. Eu costumo fazer sempre uma prece, que eu sou espírita, eu gosto de me conectar com os espíritos da luz, eu peço para o meu mentor me acompanhar, para aqueles espíritos também que cuidam das viagens astral, para que eu possa ter ali uma boa assistência. Então eu costumo fazer assim, porque a viagem astral ela não é uma condição do espírita. Qualquer pessoa, tendo religião, não tendo religião, de qualquer religião, ela pode fazer viagem astral, porque é uma condição natural. E muita gente faz, mas nem sabe que faz. É aquela pessoa que tem sonho lúcido. Essa pessoa que tem sonho lúcido, ela lembra de tudo que sonhou. Ela está fazendo uma viagem astral. Mas às vezes ela não sabe o que é viagem astral. Então isso pode ser treinado. Mas o mais importante é fazer a reforma íntima, a prece, é melhorar, começar a amar o próximo, começar a amar a si mesmo, a se perdoar, para que a nossa vibração se eleve. E naquele momento do treino, que é um treino que a gente tem que ficar fazendo, um treino constantemente, é como tocar piano. Não adianta a pessoa falar, eu quero tocar piano. Aí a pessoa vai, ela treina um dia, depois não treina mais. Não, são anos e anos treinando, várias horas por dia. É a mesma coisa. Então a pessoa vai treinando, vai entrando ali. A meditação auxilia muito, porque a meditação é uma forma de a gente acessar o mundo espiritual de uma forma consciente, e nós vamos treinando a nossa mente, a serenando, acalmando o coração, fazendo exercício de respiração, e com o tempo a gente vai acostumando com essa meditação, fica até mais fácil fazer a viagem astral. Então por hoje é só, vamos agora então tentar seguir esses ensinamentos que não são meus, mas são dos espíritos superiores, que é justamente nos colocar numa boa vibração, para que quando nós formos dormir, nós possamos estar sempre com nossos mentores. E quando desencarnar, podemos estar assim com a nossa consciência tranquila, praticar o auto-perdão todo dia, o auto-amor, o amor ao próximo. E quando desencarnarmos, nós vamos estar numa vibração melhor. Porque não adianta ser religioso se a vibração estiver comprometida, estiver lá embaixo, e a religião nenhuma garante bom lugar no plano espiritual. Isso é condição moral, condição de elevação moral. Então, por hoje é só. Muito obrigado, compartilhem, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo. Que assim seja.